Nesta videoaula, vamos aprender a função índice, que retorna um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou intervalo. Há duas formas de utilizar esta função. Se você deseja retornar o valor de uma célula especificada ou uma matriz de células, use a forma matricial. Mas se você deseja retornar uma referência a células especificadas, use a forma de referência. Então, mãos à obra. Ao lado esquerdo, eu tenho aqui uma tabela e eu quero que nesta célula seja retornada a informação de e-mail referente a este código. Então, eu tenho aqui nesta tabela o mesmo código, que é a informação que está em comum, e eu quero retornar o e-mail referente a este código. Então, seria este valor. Vejamos a informação do IntelliSense desta função índice. Então, eu vou começar digitando o sinal de igual, índice, e a informação que aqui nos traz é: retorna um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica, em um dado intervalo. Repare, então, que eu devo fornecer um intervalo e será retornado a interseção de uma linha e coluna que foram especificados. Vejamos então seus argumentos. Repare que nesta função nós temos as duas formas. A forma matricial e a forma de referência. Vamos nos concentrar primeiro na forma de matriz. Então, vou fornecer aqui como matriz todo este intervalo de células, F4 para que seja uma referência absoluta, ponto e vírgula, próximo argumento, número da linha. O valor que eu estou procurando, esse código 11555, ele está na linha 2. Então, vou informar esse número da linha 2. O próximo argumento, apesar de ser opcional, nós vamos informar o número da coluna. Então, se eu quero trazer a informação de e-mail, então ele está na terceira coluna, que é a coluna C. Então, vou informar esse número 3. Vou fechar com parênteses, Enter. Assim, a fórmula trouxe o valor de e-mail. Mas é claro que esse número fixo aqui, ele pode ser melhorado. E muito provavelmente você vai querer que esse número ele seja dinâmico. Na verdade, ele vai procurar o número da linha conforme a correspondência que eu quero utilizar. Nesse caso, podemos combinar a função índice com uma função que nós já conhecemos, a função corresp. Assim, a função corresp vai se encarregar de encontrar qual é o número da linha e retornar esse número nesse argumento número linha da função índice. Então, como ficaria essa fórmula? Então, no lugar do 2, eu vou deletar, vou colocar a função corresp, que vai localizar este valor, F4 para travar, neste intervalo de células, a correspondência exata, e ele vai retornar o número dessa linha. Se eu selecionar nessa fórmula somente o trecho que é referente à função corresp, e no teclado eu pressionar a tecla F9, ele vai fazer o cálculo dessa corresp. Então, nesse caso, ele está retornando o número 2. Ctrl Z, voltou a fórmula. Agora, nessa célula, eu coloquei aqui uma validação de dados para uma lista. Então, se eu trocar aqui o código, ele vai pesquisar
a correspondência exata desse código no trecho ou no intervalo fornecido aqui na coluna A. Então, se nós fizermos a mesma seleção e pressionar F9, o número aqui vai ser diferente. Nesse caso, a posição 7. Ctrl Z, Enter. Eu posso deixar dinâmico também a correspondência ou a posição desse último argumento, que é o argumento número da coluna. Então, ao invés de fixar com um número aqui, no caso está fixando com o número 3, eu vou também aplicar aqui a função corresp, que vai localizar esse valor de I1 nesse intervalo de células que é o cabeçalho das colunas. Correspondência exata, vou fechar o parênteses da corresp, esse parênteses vai encerrar a índice e trouxe o valor. Portanto, vai ser a interseção desse corresp, tentando localizar o número da linha, e esse outro corresp, que vai estar localizando o número da coluna. Se eu trocar aqui, então, eu quero agora a informação de nome, ele está pesquisando de forma dinâmica. O código vai ser a posição número 1 da coluna, o nome e e-mail. Então perceba que agora ficou bem dinâmico, eu posso mudar tanto o código, como também a informação a ser retornada, e a função índice, de forma automática, está buscando a correspondência de linha e a correspondência na coluna e retornando o valor dessa interseção. Aliás, esta combinação de índice com corresp, ela é muito conhecida e pode substituir muito bem a função procv em versões do Excel onde não está disponível o procx. Portanto, se a versão do seu Excel é uma versão mais antiga, que não está disponível a função procx, dê preferência a utilizar índice com corresp ao invés da função procv. Algumas práticas recomendadas. Na sua forma matricial, apesar do argumento número-coluna ser opcional na função índice, sempre defina explicitamente qual a coluna deve ser retornada. Assim, você irá garantir a informação que você deseja retornar na função e evita comportamentos indesejados. O mesmo raciocínio podemos aplicar na forma de referência da função índice. Apesar dos argumentos número da coluna e número área serem opcionais, dê preferência a deixar explicitamente qual a coluna de qual área deseja retornar a informação. Mensagens de erro. É muito comum receber a mensagem de erro #ref e um ponto de exclamação. Isso significa erro na referência. Nesse caso, verifique todos os argumentos da função. Na sua forma matricial da função índice, os argumentos número da linha e número coluna devem apontar para uma célula dentro da matriz. Caso contrário, índice retornará um erro de #ref ponto de exclamação. No nosso exemplo, nós colocamos esse intervalo de A1 até C21. Se no caso aqui, essa última informação, número da coluna, eu colocar um número que não esteja dentro desse intervalo, por exemplo, o número 4, será retornada uma mensagem de erro. O mesmo vai se aplicar se no caso eu colocar um número de linha que não esteja nesse intervalo, por exemplo, a linha 22. Eu vou dar aqui o Ctrl Z. Trocar essa função corresp pelo número 22. Enter, ele retornou também uma mensagem de erro. Ctrl Z para voltar. E se no caso você estiver usando a função índice na forma de referência,
A referência inválida pode ser em qualquer um dos argumentos, seja coluna, linha ou até mesmo área. Finalizando, como vimos, a função índice retorna o dado que está na posição indicada pelo usuário. E alinhando a função índice com a função corresp, podemos retornar uma informação que esteja em qualquer parte da tabela, dando ainda mais poder a esta função. Aliás, antes da chegada da função procx, esta combinação de índice mais corresp era a combinação perfeita para substituir de forma muito eficiente a função procv. Por isso, peço a você que dedique um tempo especial a esta função. Domine as duas sintaxes dessa função e tenho certeza que a partir de agora ela será uma grande aliada em suas análises e será quase onipresente em suas planilhas.